O que dizer do desinteresse doutrinário sobre o juízo investigativo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo e hoje eu vou fazer alguns breves comentários em função de uma realidade muito interessante e ao mesmo tempo um pouquinho perturbadora que lida com a realidade de um desinteresse doutrinário em torno do tema juízo investigativo que acomete líderes e membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você está acompanhando a minha série, você percebe que eu falo desse assunto com entusiasmo, tenho bastante coisa a dizer, e defende daqui, defende de lá, e usa argumentos aqui, usa argumentos lá. E aí, ó, falando na cabeça de vocês, estamos chegando aí em quase 100 vídeos, né? Daqui a pouquinho vamos ultrapassar um pouquinho a uma centena de vídeos a esse respeito. E você percebe que cada vídeo meu tem em média aí mais ou menos meia hora, um pouco mais, um pouco menos. Então 100 vídeos de meia hora de conteúdo em média são 50 horas de falação na sua cabeça sobre juízo investigativo. Eu acho que o pessoal já nem aguenta mais essa expressão, não é verdade? Agora, em geral, se você frequenta um templo, uma igreja adventista, ou mesmo se você conhece pastores, membros, líderes e etc., dentro da igreja, você pode notar que provavelmente você não encontre o mesmo nível de entusiasmo e envolvimento da parte dos líderes, dos membros, dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação a esse tema. Em geral, eles vão dizer para vocês que sim, esse tema é verdadeiro, está lá em Daniel, Apocalipse, 2.300 tardes e manhãs, 1844 não sei o que. E basicamente acaba aí a conversa. Poucas pessoas estão dispostas a bater um papo de mais do que meia hora a respeito desse assunto. E por que que isso acontece? E além do mais, mesmo que você quisesse, por exemplo, anunciar na sua igreja: olha, vamos trazer aqui o Ezequiel Gomes e ele vai pregar uma centena de sermões sobre juízo investigativo. Ao invés das pessoas comemorarem esse fato, elas provavelmente iriam ficar bastante desanimadas e iriam pensar alguma coisa do tipo assim: nossa, uma centena de cultos muito chatos nós temos pela frente. E por que que isso acontece? Bom, o fenômeno de um certo anti-intelectualismo ou de uma postura um pouco avessa a questões doutrinárias dentro do cristianismo de uma forma geral. E no adventismo de forma específica, é muito importante de ser desmascarado no sentido de ser revelado e compreendido. Muitos cristãos, e não são poucos, acabam, ou na teoria ou na prática, pensando que as questões doutrinárias são questões relativamente secundárias à fé cristã, no ponto em que a fé cristã deve se focar mais em relevância prática, em questões assim bastante simples, em torno de teoria, e que possam mover as pessoas a serem melhores e, enfim, amarem a Deus, amarem as pessoas e alguma coisa mais ou menos nessa direção, tá bom? O cristianismo da maioria das pessoas, no cristianismo de uma forma geral, e no adventismo não é diferente, prima mais por valorizar questões, né, do encontro social no contexto do templo para adoração, oração, louvor, meditação em alguma questão simples e prática, pelo menos esse seria o ideal em torno de algumas questões bíblicas, e fim da história. A maioria dos cristãos não tem muita disposição para
o estudo, muito menos o debate doutrinário, uma vez que a doutrina, as doutrinas de uma forma geral, elas são muito exigentes em termos de cobrarem das pessoas que elas gastem tempo estudando um assunto. E geralmente é interessante a gente perceber que o assunto doutrinário não tem fim. Isso é verdade em relação à doutrina do juízo investigativo, mas isso é verdade em relação a quase todas as doutrinas, pelo menos aquelas que se prezam, né? Imagina o seguinte, doutrina da Trindade. Você pode gastar o resto da sua vida estudando, pensando, meditando, comparando as compreensões trinitárias entre si, então a compreensão católica com a compreensão adventista, ou com a compreensão calvinista, ou não sei mais o que, e etc. E aí se você for comparar isso com antitrinitarianismo e for fazer de fato uma análise das exegeses, das hermenêuticas, da teologia sistemática, da história da interpretação e etc., você passa o resto da sua vida pensando, estudando, conversando, pregando a respeito da doutrina da Trindade. E quem é que está muito disposto a esse tipo de coisa? Muito difícil. Então, existe um desinteresse generalizado na doutrina da Trindade no cristianismo de uma forma geral, inclusive nos cristãos que dizem crer na Trindade. Todo mundo diz que não, eu creio, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não vão conversar muito mais do que meia hora a respeito desse assunto. Não tem conteúdo, não tem interesse, não tem disposição para o aprofundamento na questão doutrinária. A doutrina da salvação, a soteriologia, vamos pegar um ponto dentro da soteriologia, a doutrina da justificação pela fé. Luteranos e católicos, há alguns anos atrás, se reuniram para discutir um pouco as questões em torno da reforma protestante e eles produziram um singelo documento de 10.000 páginas, falando só sobre justificação pela fé. Então, você imagina que se a gente começar a discutir justificação pela fé, e agora a gente vai analisar os textos bíblicos, os conceitos bíblicos, os contextos nos quais os textos estão inseridos, e toda uma relação entre Antigo e Novo Testamento, e as cartas de Paulo, e não sei mais o que, e a experiência da salvação, e a doutrina da salvação, e as implicações da questão da justificação pela fé, em relação a 1 zilhão de temas. Então, se é justificado pela fé, eu posso viver de forma não ética ou antiética, porque eu tenho fé. E essa é uma pergunta dentre 1 zilhão de perguntas que pode ser criada em função de uma discussão como essa. E quem é que tem saco para escrever 10.000 páginas sobre justificação pela fé e ficar a vida inteira discutindo esse assunto doutrinário? Parece que algumas pessoas têm essa disposição, mas não é a maioria, não é verdade? E nas questões da doutrina do juízo investigativo dentro da igreja adventista, acontece um fenômeno mais ou menos semelhante, guardadas as devidas proporções. Então, vamos começar a pensar um pouco sobre esse fenômeno, e vamos começar admitindo que existam dentro da igreja múltiplas perspectivas, tá? Então existem líderes, pastores, membros da igreja que vão ser divididos em 2 espectros em relação à doutrina da justificação pela fé. Aliás, a doutrina do juízo investigativo. Em um polo existem aqueles super interessados nessa doutrina. Sejam eles pastores ou membros da igreja, pessoas que gostam do tema, estudam o tema, estão familiarizados com as discussões linguísticas, contextuais, históricas, com o desenvolvimento da doutrina, com as implicações da doutrina, e podem dar aula de juízo investigativo aí por aí, beleza? Eles estão em um polo. No outro extremo, existem pastores, líderes, membros da igreja que são extremamente desinteressados no assunto juízo investigativo, podem ter inclusive dificuldade ou mesmo indisposição de se debruçar sobre Daniel e Apocalipse, Levítico, Hebreus. Não estamos muito afim de coisa muito profunda em relação a essas coisas, não. A gente acredita aí, a gente diz que acredita aí no juízo investigativo, mas não sabemos explicar, não entendemos também muito bem.
não vamos nos envolver em muita polêmica sobre isso e não vamos pensar em responder nenhum crítico que critica, não vamos tentar defender esse treco muito profundamente em lugar nenhum na face da Terra. E existe uma apatia, um desinteresse. Aí você chega para essa pessoa e diz: olha a série fantástica que o Ezequiel produziu, é apenas uma centena de vídeos para você assistir. A pessoa não está com disposição de assistir nenhum, muito menos 100. É mais ou menos assim, tá? Então, entre os muito interessados e os muito pouco interessados, existe aí toda, uma quantidade de pessoas entre os extremos, tá? Pessoas um pouco menos desinteressadas, um pouco menos, média, um pouco mais interessadas, um pouquinho mais, até os muito interessados, tá? Então a gente poderia dividir a realidade da igreja, vamos pensar assim numa escala de 0 a 10, entre muito interessados ou pouco interessados, e a imensa maioria das pessoas está mais próxima do desinteresse do que do interesse, tá? Essa é uma realidade que a gente pode e deve admitir, pelo menos essa é uma sensação bastante geral que a gente tem dentro da igreja de uma forma geral, e a gente vai pensar um pouquinho nas razões por detrás desse fenômeno que é bastante interessante, mas que ao mesmo tempo traz ares um pouco perturbadores, especialmente para nós que estamos no grupo mais próximo dos mais interessados, tá? A gente que tem uma visão da importância, da relevância, da profundidade, da seriedade, da identidade adventista que está atrelada a essa doutrina e um monte dessas coisas, gostaríamos que a igreja, de uma forma geral, abraçasse esta questão e compreendesse mais e melhor esta questão e etc. Mas geralmente é um pouco complicado vencer essa tendência ao desinteresse. Tanto que quando tem lição da escola sabatina sobre os temas relacionados a 1844 e juízo e santuário e etc., em geral, às vezes, muitas pessoas até reclamam um pouco do conteúdo da lição porque não gostam muito, de fato, de pensar um pouco nestas questões, tem um pouco de dificuldade de entender, tem um pouco de dificuldade de perceber a importância, a profundidade, a beleza, a relevância e etc. E aí a gente precisa pensar um pouco nessas questões, tá? Então, assim, eu não pretendo, a partir de agora, desvendar os motivos de fato, de realidade, que possam revelar por que os desinteressados são desinteressados, tá? Mas eu vou jogar algumas ideias que pensei, tá, em torno disso. Essa é uma coisa que eu tenho pensado há alguns dias, algumas semanas já, para poder meditar um pouco para falar com vocês. E eu gostaria de trabalhar algumas questões de forma bastante livre, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer tem que ver um pouco com uma certa crise de liderança em torno da doutrina do juízo investigativo ou da teologia de uma forma geral dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista, ela hoje passa por um processo de amadurecimento, já indicando um declínio da instituição religiosa. E eu digo isso não por nenhuma crítica particular que eu tenha à instituição. Uma análise fria, sociológica inclusive, de como que os movimentos religiosos nascem, crescem, se desenvolvem e entram em declínio dentro de um certo período de tempo, que é um fenômeno bastante estudado no contexto das religiões de uma forma geral. Inclusive eu me lembro de ter aula sobre isso no seminário. Lembro, por exemplo, do pastor Walter, que já é falecido, né, foi nosso líder de missão, inclusive quando eu fui para a Malásia e etc. O Walter, ele explicava um pouco dessas coisas, né? Nos primeiros anos de existência de um novo movimento religioso, você tem aqueles que têm a visão entusiasta, que abraçam aquela causa e dedicam a sua vida àquela causa, e agora, entusiasmados por essa forte liderança, aquele movimento avança e cresce. E quando ele está maior do que ele é inicialmente, ele se desenvolve. Mas chega uma hora, 100, 200 anos depois desse início do movimento religioso,
as pessoas que agora estão dentro desta igreja não têm mais a mesma experiência dos pioneiros, daqueles que criaram e estabeleceram a tal da religião. E agora, pressões, polêmicas, dificuldades, etc., começam muitas vezes a minguar essa religião e ela entra num certo declínio. O Adventismo tem aí um pouco mais de 150 anos, pouco mais, um pouco menos, enfim, de 1860 até 2019, e aí você já vê o Adventismo entrando numa curva de declínio após um período de forte crescimento, expansão, desenvolvimento e especialmente institucionalização. Ó, que palavra interessante, né? Então o Adventismo saiu daquele movimento de meia dúzia de pessoas pobres e obscuras e não sei mais o que, para se tornar uma multinacional gigantesca, bilionária, e agora você não tem mais a mesma visão do começo, o mesmo desprendimento do começo, e agora você está sentado em cima de uma estrutura de poder gigantesca, e aquilo que inicialmente animava a fé dos adventistas agora não anima mais. E essa é uma das explicações em função de que a doutrina do juízo investigativo, dentro desse gráfico, está no começo da doutrina da igreja, no seu estabelecimento. Eles viram, desenvolveram aquilo, viram a importância daquilo, as implicações e etc. E começaram a ensinar e pregar, esse treco cresceu, se desenvolveu. E agora que está crescido e desenvolvido, inclusive a gente pode se dar o luxo de nem explicar muita coisa sobre o juízo investigativo, que a igreja vai continuar andando mais ou menos por si mesma, já tem uma tradição, já tem 4, 5, 6 gerações de adventistas nessa história como um todo, e agora inclusive nem precisa mais se ensinar demais a respeito dessa doutrina, até porque ela está envolvida em outras questões também que a gente vai trabalhar um pouco, que também são um pouco dos motivos do desinteresse, tá? Polêmicas, dificuldades, complexidades, etc. Mas assim, eu quero ainda trabalhar um pouco da crise de liderança em torno dessa teologia. A liderança atual do movimento adventista não mais carrega as convicções, os ânimos, os ímpetos dos pioneiros do nosso movimento, e em função disso existe uma marca muito forte de desinteresse em torno de tais questões, ainda que ninguém admita isso na prática. Se você vai até os líderes adventistas do século XXI, do ano de 2019, nenhum deles vai dizer que a doutrina do juízo investigativo é mentira, irrelevante, ridícula, dispensável, descartável, secundária, e não devemos e nem precisamos nos aprofundar nela e ensiná-la com mais propriedade ao povo. Não, ninguém vai dizer isso, mas é assim que eles vão viver na prática. E aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Então, o que acontece? Hoje nós temos um monte de adventistas, nós temos 5.000 pastores aqui na divisão sul-americana, mais ou menos, tá? E quantos deles estão animados, dispostos, capacitados a se envolver numa super discussão sobre juízo investigativo? Eu não vou dizer ninguém porque eu estaria sendo leviano, tá bom? Mas eu vou dizer para você que não existem 50 pastores capacitados ou dispostos a fazer esse trabalho. Claro, se os outros 4.950 quisessem assim fazer, eles encontrariam materiais, eles encontrariam auxílio para se envolver na obra de melhor pensar, melhor desenvolver e melhor defender a doutrina do juízo investigativo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os nossos 5.000 pastores todos são capazes de assim fazer. Mas quem de fato assim faz é uma absoluta minoria da qual o servo que vos fala faz parte, tá bom? É muito importante você entender, inclusive, a minha posição dentro dessa questão e dessa estrutura como um todo, para você poder começar, inclusive, a entender um pouco por que você vai encontrar no meu canal certas discussões em relação a certas coisas que você não vai encontrar por aí, e não quer dizer que eu sou melhor ou que eu sou pior.
Quer dizer que eu faço parte de um adventismo um pouquinho diferente daquele da maioria dentro do contexto histórico do tempo em que nós vivemos hoje, tá bom? Isso pode ser visto como positivo, ó, como Ezequiel é legal, isso pode ser visto como negativo, ó, como Ezequiel é idiota, está focado em coisas nada a ver em relação à igreja, e etc. E tudo bem, vou aceitar que você pense como você quiser com total liberdade, tá bom? Beleza. Então, assim, essa situação, né, da instituição adventista já partindo por uma curva de estagnação ou de decadência em termos de queda do número de dízimos, de aumento da idade média das pessoas, então a igreja está envelhecendo, especialmente em contextos de Norte América e Europa, a igreja está morrendo e a gente tem uma ilusão que no Brasil é diferente, mas a gente está simplesmente 50 anos atrasados em relação a eles. Então daqui 50 anos nós também seremos uma igreja velha, desinteressada, irrelevante, tal qual eles estão se tornando ou já são em grande medida em outros contextos aí por aí, ainda que também ainda existe um pouquinho de jovens lá na Norte América ou na Europa e etc. São questões dentro realmente do momento histórico do adventismo. E claro, se a gente vai viver ainda mais 50 anos nesse mundo para ver o adventismo brasileiro também definhar, a gente não sabe. E se o adventismo brasileiro está tão melhor que os outros adventismos por aí, também é questionável, especialmente pela baixa qualidade doutrinária dos adventistas brasileiros de uma forma geral. Isso também não é assim uma crítica destrutiva de alguém que está bravo com a igreja, é só uma análise bem simples e relativamente acurada, ainda que a gente possa discutir mais profundamente todas as coisas, tá? Então, a gente vive uma crise de liderança em relação à doutrina, e isso me remonta um pouco à formação pastoral e à prática pastoral, tá bom? Inclusive que remonta um pouco a uma pergunta de por que eu, Ezequiel, sou diferente. Aí você pode ter algumas dúvidas legítimas e eu posso responder para você. Dentro do seminário, dentro do SALT, que é o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, existe uma matéria sobre juízo investigativo? Claro que não. O que existem são 2, 3, 4 matérias que vão somadas daí 3, 4, 5 semestres, em torno das quais as convicções adventistas sobre o juízo investigativo estão trabalhadas. Então, doutrina do santuário, doutrina do dom profético, a carta aos Hebreus, Apocalipse, Pentateuco, Levítico, etc. Então vamos pensar, existem 4, 5, 6 matérias aí acontecendo, 6 meses cada matéria, então existem aí 4, 5, 6 semestres de estudo que mais cedo ou mais tarde estarão conectados à doutrina do juízo investigativo. Mas essas matérias no seminário não são estudadas fazendo links constantes com a doutrina do juízo investigativo. É por isso que, por exemplo, pessoas como eu conseguem fazer essa ligação, porque dentro do meu período de formação eu sempre fui interessado nesses assuntos e sempre estudei estas questões, mas muitos dos nossos pastores fizeram o mesmo curso que eu, mas não tinham o mesmo interesse nas questões tão distintivas do adventismo, e passaram por essas matérias todas sem desenvolver de forma mais acurada e mais profunda uma visão sobre a específica doutrina do juízo investigativo, tá bom? Então é importante você entender isso. Aí depois da fase da formação pastoral, a gente vai para o campo para trabalhar, e muitas vezes o trabalho pastoral está muito desconectado da teologia, né? O pastor adventista é um grande administrador que tem que lidar com as questões de relação de poder e influência dentro da igreja, anciãos e membros, e quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, as expectativas das pessoas, e tem que pregar sermões bonitos e agradáveis, não pode pegar pesado na teologia, porque não há essa cultura de teologia no púlpito, né? Mas se prega a Bíblia, sim, existe o uso da Bíblia no púlpito, mas geralmente não é um uso profundamente teológico, né? É um uso mais homilético, pastoral, de aplicação e não de exegese. Não há uma cultura de exegese no púlpito adventista, o que é uma vergonha e uma tristeza. Não há uma cultura de sermão expositivo no adventismo, o que é uma vergonha.
E essas coisas fortalecem o desinteresse e a ignorância da igreja em relação às suas próprias doutrinas. Poucos adventistas sabem defender de fato as doutrinas. Mesmo a doutrina do sábado é uma doutrina bem pouco compreendida, que seria uma doutrina que deveria ser muito bem conhecida, como que é uma marca do adventismo e etc. Então tudo está sendo colocado de forma bastante superficial, e falta teologia de uma forma geral. Mas existem outras questões que também contextualizam a dificuldade e o desinteresse das pessoas médias de uma forma geral no adventismo em relação à doutrina do juízo investigativo. Primeiro ponto. A doutrina do juízo investigativo envolve uma longa cadeia de estudo e raciocínio. Não é o tipo de coisa que você explica em 5 minutos, todo mundo entende, aceita, bola para frente, acabou, não existem dúvidas, não existe o que se aprofundar. Eu consigo definir o juízo investigativo em 5 minutos. É a doutrina de que o juízo final, em sua fase pré-advento, começa em 1844, termina na segunda vinda de Cristo, que contextualiza a fase investigativa comprovativa no milênio no céu, e termina com a fase executiva depois do milênio, na destruição do diabo e dos seguidores do diabo. Olha só, em 30 segundos eu expliquei não só o juízo investigativo, mas também o comprovativo e o executivo. Beleza. Só que as convicções em torno da ideia de que o juízo final começou no meio do século XIX tem um monte de polêmicas e um monte de bases que não foram tratadas aqui na minha simplificação. Então, se eu for de fato explicar a doutrina, eu vou gravar uma centena de vídeos. E quem é que está disposto a estudar esse treco em 50 horas de discussão, ouvindo esse chato do Ezequiel falar na sua cabeça? Ninguém, ou quase ninguém. Somos 1,5 milhão de adventistas no Brasil. A média de visualizações dos meus vídeos aí é de 100, 200, 300 visualizações. Aí você percebe o nível do interesse. Claro, se esse material estivesse gravado de forma profissional, pelas instâncias oficiais da igreja, naturalmente ela teria maior interesse, mas mesmo assim peronomútil, né? Você não conseguiria envolver, de fato, 200 mil pessoas no adventismo brasileiro, de fato estudando o juízo investigativo. Não há esse ímpeto, não há esse ânimo, não há esse interesse, tá bom? Por quê? Uma das razões é isso, é uma cadeia longa de raciocínio, parece que não chega em lugar nenhum nunca, e tem um monte de polêmica, e discussão, e língua, e contexto, história. Caramba, cara, tá complicado. Outra coisa, a maioria das pessoas tem um pouco de falta de prática em termos da leitura e da reflexão teológica. E isso também dificulta muito você compreender uma doutrina e ter interesse numa doutrina como o juízo investigativo. Por exemplo, por que eu, Ezequiel, sei tanta coisa sobre o juízo investigativo? Porque eu li muito, estudei pra caramba. Milhares e milhares de páginas em torno da doutrina do santuário, do pecado, da salvação, da volta de Jesus, das questões específicas do juízo investigativo e etc. Então hoje, para mim, com a bagagem de milhares de páginas de muitos anos estudando esse treco, para mim é relativamente fácil falar sobre o assunto. Mas até as pessoas chegarem no nível onde eu estou, dentro desse sentido, não quer dizer que eu estou num nível melhor, só quer dizer que eu gastei um pouco de tempo com o assunto, elas precisariam também gastar tempo com o assunto, e ninguém está querendo gastar tempo com o assunto, que as pessoas estão correndo atrás de dinheiro, com as questões das suas famílias, de saúde, questões bem pragmáticas, e a igreja é só um lazerzinho de fim de semana, e no máximo uma liçãozinha da escola sabatina por dia, e uma oraçãozinha, e acabou, e a imensa maioria é assim, enfim. Então falta contato com leitura, muito menos leitura acadêmica, e pior ainda, e mesmo com reflexão, filosofia, você realmente de fato pensar nos problemas e nas qualidades de uma doutrina como essa, a maioria das pessoas não está disposta a fazer esse tipo de exercício.
Também falta muita habilidade de interpretação textual, falta conhecimento das línguas bíblicas, falta conhecimento da história, falta conhecimento das datas, das questões em geral, então é tudo um pouco confuso e complicado, as pessoas inclusive se sentem um pouco perdidas porque elas nem têm muito material para comparar visões diferentes e para entender de fato, e às vezes Daniel e Apocalipse não são tão claros quanto as interpretações sugerem que sejam. E são polêmicas bem interessantes, mas os membros da igreja às vezes tentam se interessar um pouco mais e também encontram uma certa dificuldade. Inclusive a minha série está gravada para tentar ajudar esses membros que têm um pouco mais de interesse a encontrar um pouquinho mais de bases para entender a questão. E também porque você analisar uma doutrina como essa demanda da sua parte um certo equilíbrio, né? Ao você entender e aplicar essas coisas, e para você ser equilibrado, você tem que ter base, ter estudo, ter uma mente tão desperta para estudar quanto cuidadosa para não se levar aos extremos, aos fanatismos em torno desse tipo de coisa. Daqui a pouco vão se desenvolver alguns fanatismos em torno da doutrina do santuário, do juízo investigativo. A gente vai falar sobre isso nessa série ainda. E no final das contas, existe um fenômeno que hoje o Adventismo é uma religião profundamente pragmática, que funciona muito bem sem precisar ficar explicando demais o juízo investigativo. E se os nossos críticos insistirem muito nesse tema, nós temos os especialistas para responder, aí bota o Ezequiel para responder aí o juízo investigativo, se responde, os membros veem que faz sentido e aquietam as suas próprias discordâncias ou os seus próprios questionamentos, e a igreja pode ir adiante sem precisar focar demais nessa doutrina que agora, na teoria, ninguém pode admitir que ela é descartável, mas na prática ela pode ser descartável, pelo menos em certo sentido. O vídeo de hoje teve por objetivo trazer à luz um pouco dessas dinâmicas internas no Adventismo. Superar esta condição é uma tarefa que exige oração, dedicação, pregação, ensino, para mostrar às pessoas o quão bom, quão interessante é conhecer tudo isso, que fortalece a nossa identidade, a nossa visão, o nosso senso de missão e de propósito no mundo como adventistas do sétimo dia. E um pouco, né, do meu objetivo ao fazer essa série é um pouco reacender um pouco dessa chama em vocês. Espero que tenha conseguido em relação aos que estão assistindo a série e que esses que estão assistindo conduzam outros a também assistir, não para me tornar conhecido, mas para tornar a nossa doutrina um pouquinho mais conhecida no nosso meio.